Algumas pessoas acreditam que existem espíritos apegados à Terra e que vagam a esmo, inconscientes de que estão mortos, em busca de conforto junto aos vivos. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Primeiro caso. Ninguém quer o turno da noite. Olá a todos do canal. O meu nome é Ana e o meu caso, embora seja um pouco longo para contar, vale a pena parar para ouvi-lo, pois, além de ser muito assustador, é completamente verdadeiro. Tudo começou quando eu consegui o meu primeiro emprego. Iniciei a minha vida profissional trabalhando como assistente de costureira em uma fábrica de roupas e acessórios de vestuário. Ao longo do tempo e com muito esforço, cresci na fábrica e depois de ser assistente, consegui ser promovida como um dos supervisores da área de costura dessa fábrica, que era uma empresa em rápida expansão devido à alta demanda na produção. Tínhamos 2 horários fixos, um de dia e um à noite, e para minha boa sorte, eu sempre trabalhava no turno diurno, mesmo após ser promovida. Entretanto, tudo isso mudou quando o supervisor noturno, juntamente com toda a sua equipe, se apresentou em um dia pela manhã, nos escritórios da empresa. Todos nós que trabalhávamos de manhã pensamos que ele estaria ali para reclamar de alguma coisa. Mas a surpresa foi enorme quando nós soubemos que todos eles estavam ali para pedir demissão. Todos os funcionários do turno da noite, assim como o respectivo supervisor, decidiram se desligar da fábrica. E o mais estranho é que, de acordo com os nossos chefes, eles não deram nenhuma explicação que justificasse o fato deles terem decidido sair juntos e no mesmo dia. O supervisor desse turno era um grande amigo meu, e em conversas anteriores ele havia me contado sobre seus planos para o futuro, e eu não conseguia entender por que ele queria sair assim, de repente e sem explicar nada. Isso foi algo que eu nunca tinha visto em minha vida. A única equipe do turno da noite que continuaria trabalhando seria a dos guardas de segurança. Mas eles eram externos e não eram contratados diretamente pela empresa, pois eram terceirizados. Como supervisora, fui chamada pela área de recursos humanos para uma conversa. Eles precisavam cobrir urgentemente o turno da noite, e para isso resolveram dividir a equipe da manhã em 2 grupos. Eu iria, com um dos grupos, trabalhar à noite na área de produção, já que, daqueles que permaneceram, eu era a supervisora que tinha mais experiência com a gestão das máquinas. E também, como funcionária de confiança, eu não poderia me negar. Passamos as primeiras semanas trabalhando normalmente. Não havia nada que explicasse a partida repentina de nossos colegas de classe. E os seguranças eram muito fechados quando nós perguntávamos se eles sabiam de algo sobre aquilo que havia acontecido. Um dia, enquanto eu estava fazendo compras com meu marido, encontrei meu amigo, que era o antigo supervisor noturno, aquele que havia pedido demissão junto com todos os funcionários. Depois de nos cumprimentar e falar sobre coisas banais e casuais, eu perguntei o verdadeiro motivo da sua saída da empresa. A sua resposta foi muito vaga e apressada.
na verdade, me deixou com mais dúvidas do que esclarecimentos. Sua explicação me deixou da mesma maneira, ou seja, com mais perguntas do que respostas. Ele falou que a direção da empresa fez com que ele assinasse um documento que o impedia de dizer o real motivo da sua demissão. Além disso, ele me disse uma coisa que me deixou muito desconfiada e com a pulga atrás da orelha. Ele simplesmente comentou que eu deveria pedir demissão também, ou pelo menos tentar voltar para o turno da manhã. Fiquei surpresa com essas palavras e perguntei qual o motivo dessa sugestão estranha. Mas ele só me respondeu que eu logo experimentaria na minha própria carne se não saísse de lá imediatamente. Eu não sabia o que pensar. Por um lado, achei que ele só queria me assustar e que tudo aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Mas por outro lado, realmente deveria ter havido uma razão muito forte para que todos os funcionários da noite deixassem seus postos de trabalho de maneira tão abrupta. Todos eram adultos e alguns já em uma idade em que não é tão fácil de se arrumar outro emprego. Então, ninguém abandonaria um trabalho certo por um simples capricho. No entanto, as palavras do meu amigo não foram suficientes para que eu também deixasse o emprego. Então, eu apenas procurei esquecer aquela conversa. De acordo com as mudanças ocorridas na empresa, agora no turno da noite, ao meu lado, trabalharia um total de 20 pessoas, entre operadores das máquinas de costura, seus assistentes e os guardas de segurança. Isso não era nem metade do que as instalações realmente precisavam, mas a empresa ainda não tinha contratado funcionários suficientes para substituir aqueles que haviam saído. Devo dizer que nas primeiras semanas tudo aconteceu sem qualquer inconveniente, mas pouco a pouco coisas estranhas começariam a se revelar. Nosso trabalho noturno às vezes se tornava muito pesado devido à fadiga, e para espantar o sono usávamos um rádio para ouvir música e notícias do dia a dia. Certa noite, ouvíamos música nesse rádio e de repente o som foi interrompido e começamos a ouvir apenas estática. Pensamos que o sinal tinha sido perdido, então mudamos de estação. Mas logo depois de alguns segundos, escutamos apenas estática novamente. Foi assim por vários minutos, até que resolvemos deixar o aparelho desligado de vez. Lembro-me de que foi a partir daquela noite que começamos a perceber mais coisas misteriosas e suspeitas acontecendo. Então, este foi apenas o começo. Pouco depois, começamos a perder alguns utensílios de trabalho que sumiam sem nenhuma explicação e depois apareciam em outro lugar qualquer. Certos objetos se moviam sozinhos. Ferramentas caíam das mesas de repente e sem motivo aparente. A cada semana que se passava, essas manifestações se tornavam mais fortes e frequentes. Depois, começamos a ver sombras se moverem de um lado para o outro e ficávamos com medo até de ir ao banheiro ou ao refeitório desacompanhados. Às vezes, objetos eram jogados nos funcionários e as máquinas eram ativadas sozinhas. Em algumas ocasiões, ouvíamos nos chamarem pelo nosso nome e nunca era ninguém. Gritos horríveis começaram a serem ouvidos ecoando dentro dos pátios da empresa. Isso nos deixava muito desconfortáveis e assustados, porque esses sons se tornavam cada vez mais fortes e frequentes. Uma noite, ouvimos ruídos estranhos e conseguimos ver um homem que ninguém conhecia entrando no depósito de produtos já terminados. Imediatamente notificamos os seguranças. Tínhamos medo
de que pessoas desconhecidas e com más intenções tivessem acesso à empresa. Eles investigaram todo o lugar, em cada um dos seus cantos, e depois de não encontrar ninguém dentro da fábrica, nos disseram que já era normal que essas coisas ocorressem à noite. Eles nos contaram que já estavam acostumados com isso e nem prestavam mais atenção a esses eventos. Ainda nos revelaram que nos fins de semana, quando não havia nenhum funcionário no local, esses fenômenos eram bem mais frequentes e que até mesmo ouviam o som de uma música que vinha de dentro da área de produção, que é o local onde trabalhamos. E o pior, às vezes eles escutavam uma mulher cantando nesse mesmo local, acompanhando a música que tocava no rádio. Todas essas situações já nos tinham aterrorizado demais e deduzimos que essa era a verdadeira razão pela qual todos os ex-funcionários haviam pedido demissão. A situação no trabalho já estava ficando insuportável. Toda noite eu tinha uma enorme dor de cabeça porque eu não sabia o que iria acontecer naquele turno. Decidimos que na hora do jantar todos iriam para o refeitório juntos, pois ninguém queria ser deixado sozinho entre as máquinas. Em uma ocasião, enquanto estávamos jantando, os seguranças chegaram para nos perguntar por que nós não tínhamos avisado a funcionária nova que já era a hora do jantar. Ficamos todos espantados, porque não havia uma funcionária nova na empresa. Estávamos completos e todos reunidos no refeitório. Nós contamos isso aos guardas e eles insistiram que haviam visto uma senhora desconhecida deles trabalhando entre nós. E é por isso que eles pensaram que havia uma funcionária nova. O silêncio tomou conta do ambiente, porque suas palavras nos encheram de medo e suspense. Não podíamos acreditar no que eles estavam nos dizendo, até mesmo porque aquele guarda específico que nos contou tudo não faz esse tipo de piada. Poucos instantes depois, o silêncio foi interrompido quando começamos a ouvir o som de uma das máquinas trabalhando e o rádio tocando ao mesmo tempo. Percebemos que os guardas não estavam mentindo para nós, e era verdade que havia alguém usando uma das máquinas que ficava a uns 20 metros de distância de onde estávamos. Saímos todos juntos do refeitório para ir ver quem estaria ali, trabalhando e ouvindo o rádio. E realmente havia ali uma mulher operando uma das máquinas. Era uma senhora de aparência jovem, que não tinha nenhum aspecto estranho ou fantasmagórico. Ela estava de costas e costurando normalmente. Movia sua cabeça, mãos e pés naturalmente, como qualquer pessoa viva. Era tudo tão comum e espontâneo que era difícil acreditar que era um fantasma ou algo semelhante. O ruído do rádio, nesse momento, parecia apenas estática, mas quando nós estávamos quase reconhecendo novamente o som de uma música, subitamente essa mulher parece que percebeu que estava sendo observada por nós. Foi a sensação mais arrepiante que eu experimentei em toda a minha vida. Eu repito que a sua aparência não era macabra, mas, sabendo que essa mulher era um fantasma, ficamos todos apavorados e cheios de medo. No entanto, esse medo se tornou insuportável quando essa mulher, depois de nos ver e perceber que a estávamos observando, nos deu um sorriso e, segundos depois, desapareceu completamente diante do olhar de todos aqueles que estavam lá presentes. Isso foi suficiente para que todos nós corrêssemos dali o mais rápido que podíamos. Entramos todos na sala dos vigilantes e ficamos lá até o final do turno, junto aos seguranças. No dia seguinte, a maioria dos trabalhadores foi pedir demissão, e entre eles estava eu.
E tal qual tinha sido feito com o grupo anterior, os diretores nos fizeram assinar um documento para não contar nada a ninguém do que aconteceu ali naquela noite. Eu acredito que algo ainda pior e mais assustador aconteceu com eles, e por isso todos saíram ao mesmo tempo. Algo muito estranho ocorreu naquela fábrica, muito tempo atrás, e é por isso que existem tantas manifestações. O problema é que os proprietários nunca viram nada. Mesmo assim, fiquei sabendo em primeira mão, por grandes amigos meus que trabalham lá até hoje, que essas coisas sinistras ainda estão acontecendo naquele lugar. Segundo caso. Relatos assustadores de um motorista de Uber. Hoje, estarei contando uma coisa muito assustadora que está acontecendo comigo nestes últimos meses. Meu nome é Daniel, tenho 32 anos de idade e trabalho como motorista de aplicativo na plataforma Uber. Há cerca de 6 meses, recebi um pedido de viagem um tanto inusitado, mas não cancelei a corrida e aceitei assim mesmo. Assim que cheguei no local marcado, rapidamente embarcaram 3 pessoas. Uma delas me pediu, muito nervosa, que eu me apressasse ao máximo para chegar ao destino. Verifiquei no telefone celular que o aplicativo marcava um hospital importante da minha cidade como local de chegada. Acontece que um dos passageiros que entrou no meu carro estava com a saúde muito deteriorada. Era um homem idoso e me parecia muito mal. Sem perder tempo, iniciei a viagem e saímos com toda a pressa. Mesmo assim, minutos depois, ouvi que as 2 pessoas que viajavam com um passageiro doente começaram a gritar e chorar inconsolavelmente. Infelizmente, aquele senhor morreu dentro do meu carro. Não conseguimos chegar ao hospital a tempo, mas mesmo assim nos dirigimos para lá. E assim que entramos com o carro, o pessoal do setor de urgência nos ajudou a retirar o corpo do homem. Foram minutos muito tristes e dolorosos para os seus familiares. Até eu me senti muito mal. Bom, mas até aí tudo bem, eu fiz o que eu podia fazer. Deixei a família lá e voltei ao trabalho. Só que depois desse evento, coisas muito estranhas começaram a se suceder, como se fosse resultado dessa situação. Foram circunstâncias misteriosas que aconteceram comigo dentro do meu próprio carro. Por exemplo, pessoas que solicitavam o serviço me disseram que quando eu estava chegando para buscá-los, viam, conforme eu ia me aproximando, alguém sentado no banco de trás. E então, quando eu parava, essa pessoa simplesmente não estava mais lá. Ela desaparecia, o que é, logicamente, impossível. E assim foi com vários passageiros. No início, eu não dava muita importância, pois eu mesmo ainda não tinha visto nada de anormal. O problema é que, com o tempo, as coisas começaram a piorar, e eu comecei a avistar esses vultos também. Enquanto eu dirigia, via pelo canto dos olhos, no espelho retrovisor, que alguém estava me espionando, bem próximo de mim, na parte de trás do meu assento. Quando eu me virava para olhar, obviamente não havia ninguém. Na verdade, isso começou a me assustar um pouco, mas eu não queria ficar paranoico e preferia achar que era o reflexo da luz dos outros carros, fora o fato de que isso nunca tinha acontecido antes. Tentei mesmo ignorar tudo isso, até o dia em que eu estava dirigindo e senti claramente uma mão tocar o meu ombro. Ah, mas não foi um simples toque. Aquela mão descansou completamente no meu ombro. Eu não consegui me segurar, gritei e pisei fundo no freio, fazendo até o carro derrapar na rua. Por pouco, eu não provoquei um acidente. Quando eu me virei, não havia ninguém lá, como sempre. Mas ao olhar bem para o banco de trás, notei que havia uma depressão, como se alguém estivesse sentado ali por algum tempo. Eu fiquei olhando para aquele ponto específico, completamente assustado.
e ainda vi como o assento voltou à sua forma normal, como se o que quer que estivesse ali, sentado, tivesse saído recentemente. Foi uma coisa inexplicável, mas completamente real. Mesmo assim, após isso, no dia seguinte eu me preparei, como de costume, para trabalhar com o carro. Normalmente eu começo a rodar às 5 horas da manhã. Esse horário é muito bom, pois consigo muitas viagens assim bem cedo. Vale ressaltar que, por questões de segurança, eu mantenho meu carro em um estacionamento pago, pois eu não tenho garagem em casa. Quando eu cheguei nesse estacionamento, eu vi algo no meu carro que quase me fez perder o juízo. Até hoje, eu ainda não consegui tirar aquela imagem da minha cabeça. O carro estava estacionado do mesmo jeito que eu deixei no dia anterior, bem perto de uma lâmpada, o que o iluminava parcialmente. Graças a essa luz, eu notei que uma pessoa estava sentada no banco de trás. Claro que só isso já me assustou um pouco, mas quando a pessoa ou o espírito que estava lá se virou para mim e sorriu de uma maneira muito sombria, é que eu fiquei apavorado. Era um sorriso muito macabro, e era tão grande, mas tão grande, que não poderia ser considerado normal. Era uma coisa que eu só tinha visto algo parecido em filmes de terror. Era um sorriso que ia de orelha a orelha, só que literalmente, como se aquela boca pudesse engolir de uma só vez a cabeça inteira de uma pessoa. Era bem assim mesmo, e aquele ser ficou ali dentro do meu carro me esperando. Óbvio que eu nem cheguei mais perto. O estacionamento possuía um vigia e eu fui chamá-lo. Quando o vigia e eu voltamos para o carro, não havia mais ninguém lá. Mas mesmo assim eu não queria entrar. Entreguei as chaves na mão do vigia, que, um pouco confuso, abriu a porta e verificou todos os lugares possíveis, dentro e fora do veículo. Ele me disse que não havia ninguém, mas comentou que sentiu uma vibração muito ruim no lugar. Bom, essas foram as suas palavras. Eu estava bastante nervoso. Verifiquei o interior do automóvel de novo e realmente não havia ninguém. Naquele dia, eu não tirei o carro do lugar e voltei para casa muito assustado. Minha esposa ficou muito surpresa quando me viu voltar. Então, eu contei a ela tudo o que tinha acontecido. Ela já estava ciente das outras coisas que estavam acontecendo comigo, pois eu já havia comentado antes. É claro que ela acreditou em mim. Só que dessa vez, ela me contou algo que não tinha ainda me falado. Ela me disse que eu não fui o único que vivenciou todas aquelas coisas, e que por um longo tempo também tinha percebido algo muito estranho acontecendo naquele carro. Quando pegava o automóvel para fazer compras, sentia a presença de outra pessoa junto a ela. E então, disse-me algo que me deu calafrios terríveis. Contou que quando nós dois estávamos chegando de carro e por qualquer motivo eu a deixava na porta do estacionamento e saía com o veículo para guardá-lo mais para o meio do mesmo, via uma pessoa sentada no banco traseiro, logo atrás de mim. Ela teria certeza de que era um passageiro real, se não fosse pelo fato de me ver sair, desligar e trancar o carro completamente. Depois, notava que a pessoa que estava atrás havia desaparecido instantaneamente. Ela me disse que não me falava nada porque não queria me deixar com medo, pois sabia que eu precisava do carro para trabalhar. Depois disso, com o passar dos dias, eu estava dirigindo com muito receio e comecei a trabalhar cada vez menos e a sair mais tarde para evitar o escuro das madrugadas. Graças a isso, eu não sentia mais tanto medo. Assim, passado um certo tempo, eu decidi voltar à minha rotina. Minha esposa e eu estávamos mais calmos. Tudo parecia estar voltando ao normal, até o dia em que eu vi aquela aberração novamente. E dessa vez, não foi só com um canto dos olhos, mas sim o rosto inteiro dele no meu retrovisor, tão claramente como o de qualquer outra pessoa,
e ainda por cima com aquele sorriso macabro. Pelo susto que tive, eu perdi o controle do carro e colidi, ainda que levemente, com um carro que estava estacionado poucos metros à minha frente. Após o impacto, eu saí do carro e me afastei alguns metros. Quando eu olhei novamente para o meu veículo, percebi que não havia ninguém lá. Fiquei morrendo de medo de voltar para o carro. Então, depois de conversar e acertar tudo com o dono do carro em que eu bati, eu preferi pedir um guincho para me levar para casa, dando a desculpa de que eu estava atordoado com o choque. Olha, aquilo tudo já tinha se transformado em uma situação insustentável. Eu vivia aterrorizado o tempo todo. Não podia usar meu veículo em paz. Ele é a minha ferramenta de trabalho. É com ele que eu consigo colocar o pão na mesa de casa. Com tudo isso acontecendo, eu lembrei que eu tenho um amigo que é envolvido com essas coisas sobrenaturais e espirituais. Eu falei com ele rapidamente e ele me ofereceu ajuda para lidar com a situação, para poder desalojar aquela entidade do meu carro. Então, ele fez uma série de trabalhos, mas no fim de tudo, percebi que eles foram inúteis. Aliás, eu acho que tudo ficou pior. Não sei como explicar, mas sinto que isso deixou aquela entidade com raiva, pois agora ela não se manifesta apenas dentro do carro. Há umas 2 madrugadas atrás, eu vi aquele ser no pé da minha cama, parado e olhando para mim. Minha esposa também já o viu na porta do nosso quarto, como se ele estivesse saindo dele. Ele nunca nos tocou dentro de nossa casa, mas o seu rosto aterrorizante, com aquele sorriso sinistro, nos assusta demais. Ah, e tem algo que é muito importante que eu acho que ainda não mencionei. É que esta entidade que nos atormenta não se parece em nada com o senhor que morreu dentro do meu carro. Eu sei que isso não é ele. Eu não sei explicar porque tudo isso começou naquele dia, depois do falecimento daquele pobre homem. Antes daquela ocorrência, tudo estava bem, mas eu sinto que a morte dele teve algo a ver com essa situação, pois desencadeou o horror que agora nos assombra. Eu gostaria muito de saber a opinião das pessoas que conheceram esse meu caso. Sei que muitos vão pensar que isso tudo é uma história que eu inventei para aparecer, mas não é nada disso. Tudo é completamente real. Inclusive, eu possuo, ainda em meu celular, as fotos dos funcionários do hospital retirando o corpo do senhor já morto, como prova de sua morte no meu carro e de que a minha história é verdadeira. Algumas das fotografias estarão aqui no final do vídeo, mas logicamente as fotos estão embaçadas para proteger a integridade do senhor falecido e de sua família. Terceiro caso: Rabiscos do Mal. Olá a todos do canal. Meu nome é Valmir e atualmente tenho 58 anos de idade. Durante a minha vida inteira, coisas muito estranhas e acontecimentos sem explicação têm ocorrido comigo. São muitos eventos enigmáticos e misteriosos para considerar que tudo seja uma grande coincidência. Para vocês terem uma ideia, eu vou relatar um dos episódios que mais me assustou e que aconteceu no ano de 1998. Eu estava sozinho na sala do meu escritório naquela ocasião. Devia ser lá pelas 3h15 da tarde. Eu tinha acabado de colocar o telefone no gancho e me virei, ainda sentado na minha cadeira giratória, para pegar alguns documentos em um armário que estava atrás de mim. Quando eu girei a cadeira novamente e me virei para minha mesa, o meu coração quase explodiu. Eu comecei a tremer e a suar frio de medo.
O que aconteceu é que eu tinha um bloco pequeno de papel na minha mesa para escrever coisas ou fazer anotações enquanto estava no telefone. Antes de virar para o armário para pegar os documentos, ele estava totalmente em branco. Na manhã daquele dia, eu havia feito uma limpeza na mesa e tinha jogado fora as folhas do bloco que já estavam escritas e rabiscadas. Eu o tinha deixado apenas com folhas novas e totalmente em branco. Agora, ele estava cheio de símbolos, setas e letras estranhas. A primeira folha estava totalmente rabiscada, com aqueles símbolos esquisitos. E o pior é que a única caneta que havia na minha mesa estava na minha mão, e a porta da minha sala estava fechada por dentro. Alguma coisa escreveu com sei lá o quê, aquilo tudo em menos de 5 segundos, enquanto eu me virava para o armário e voltava para a mesa. Aquilo me deixou tão abalado que eu simplesmente saí correndo para a cozinha do escritório para tomar um copo de café, bem grande e bem forte. Depois de alguns dias, eu mostrei o bloco de papel para uma amiga minha que tem algumas habilidades especiais. Ela era sensitiva e estava acostumada com essas coisas paranormais e sobrenaturais. Ela olhou para o bloco e franziu a testa. Ela então falou que o que quer que tenha feito aquilo era algo bem poderoso e que aqueles símbolos e desenhos mostravam algum acidente. Aparentemente, aquilo dizia que alguma coisa muito ruim iria acontecer com alguma pessoa que, de alguma maneira, estaria envolvida comigo, de forma direta ou indireta. Ela não sabia dizer quem era essa pessoa, quando aconteceria ou até se já tinha acontecido. Isso realmente me deixou atordoado e bastante assustado. Alguns dias depois, eu fiquei sabendo pelo porteiro do prédio onde se localiza o meu escritório que uma pessoa tinha morrido atropelada bem em frente ao edifício. E de acordo com os familiares dessa pessoa, ela estaria indo ao meu escritório. Eu não conhecia a pessoa, mas é possível que ela viesse a se tornar uma cliente minha. Desde então, essa coisa de aparecer em papéis rabiscados sem nenhuma explicação na minha mesa já aconteceu mais 2 vezes. Talvez seja alguma entidade tentando se contactar comigo para me dar um aviso. Talvez seja algo mais assustador. Quem sabe uma mensagem do outro lado? Será que novamente mais pessoas foram afetadas? Quem vai saber, né? 4º caso. 8º andar. Olá a todos do canal Casos para Ouvir no Escuro. O meu nome é José Roberto e essa experiência, a qual estarei narrando, aconteceu comigo quando eu trabalhava como segurança de um grande hospital em uma das capitais mais povoadas do país, que no momento eu prefiro não citar o nome. Eu já trabalhava lá há alguns meses e, para falar a verdade, meus plantões transcorriam sem maiores dificuldades. Foi assim durante um bom tempo, até que uma vez aconteceu uma coisa que me deixou completamente estarrecido e perplexo. Eu, ainda hoje, trabalho meio cismado, mesmo com os meus colegas de apoio, tentando tornar o dia mais agradável. Então, vamos ao relato. Quando o ir e vir das pessoas diminuiu e tudo estava quase vazio, eu recebi um telefonema que vinha de dentro do próprio hospital, no meu posto de trabalho, que era em uma das entradas do edifício. A pessoa que me ligou disse o seguinte: Boa noite, senhor José. Olha,
Aqui quem fala é o Dr. Cardoso, aqui do hospital, e eu preciso que me faça um favor. Eu imediatamente respondi: tudo bem, doutor. Em que posso ajudar? Bem, eu tô aqui no 8º andar do prédio principal e tenho umas amostras de sangue comigo que preciso que o Dr. Ricardo recolha. Você pode pegar para entregar a ele? É que não tem mais ninguém aqui comigo. Eu perguntei se ele realmente estava no 8º andar e ele me confirmou, dizendo: Isso mesmo, senhor José. Muito obrigado. Eu vou te esperar aqui. A princípio, me pareceu estranho, já que o 8º andar, pelo que eu sabia, era para estar desocupado. Mas o tempo passa tão rápido que eu imaginei que o andar poderia ter sido reativado e eu não fiquei sabendo. Sem pensar mais no assunto, eu disse ao meu colega de turno que o deixaria sozinho por alguns instantes. Fui até a sala e peguei o elevador. Em seguida, apertei o botão do 8º andar e para lá o elevador se dirigiu. Assim que as portas se abriram diante de mim, eu senti uma pontada no peito como se tivesse sido apunhalado. Isso aconteceu devido ao susto que eu levei, quando vi que as luzes de todo o pavimento estavam apagadas. Estava tudo escuro. Não havia nada para ser visto a não ser a mim mesmo, que me sentia como se fosse motivo de piada. Ainda assim, acendi a minha lanterna e apontei as luzes ao meu redor. Notei que todas as coisas estavam cheias de poeira, tudo bastante abandonado. Foi aí que eu percebi que realmente eu estava certo. Aquele piso não estava sendo usado e já havia bastante tempo. De repente, ouvi sons ao fundo, como se estivessem removendo objetos pesados de metal ou algo parecido. Certamente, o ruído vinha de algum escritório ou laboratório, porque no corredor eu não tinha escutado nada. Imaginei que havia alguém ali e que eles estavam tentando me assustar. Que aquilo tudo que estava acontecendo fazia parte de uma brincadeira de algum funcionário desocupado. Foi nesse momento que eu disse para mim mesmo: ah, não, já chega, eu não vou cair no jogo deles. É melhor voltar para o elevador. Eles não vão me pregar uma peça. Aquilo havia me incomodado bastante, e por esse motivo eu resolvi descer para ver o Dr. Gouveia, que na época era o diretor de plantão. Assim que eu o encontrei, eu já fui falando: escute, doutor, eu não gosto dessas brincadeiras que estão tentando fazer comigo. Obviamente, o médico, sem entender nada, me perguntou o que estava acontecendo. Então eu contei tudo, exatamente como foi. Ligaram-me do 8º andar. Disseram-me para, por favor, subir e recolher algumas amostras de sangue para que eu pudesse levá-las ao Dr. Ricardo. E, bem, eu subi, mas como o senhor sabe, aquele andar não está em funcionamento. Então acho que eles queriam me assustar. Ligaram do 8º andar? O doutor me perguntou e ainda completou: quem você disse que ligou? Eu falei que a voz no telefone disse que era o Dr. Cardoso. Você tem certeza? Indagou o Dr. Gouveia. Bom, eu não conheço a voz dele, mas foi o nome que me passou realmente, eu respondi. Foi então que o Dr. Gouveia começou a me contar várias coisas estranhas. E assim ele foi falando. Bem, sobre a sua queixa, vamos ver o que podemos fazer. Mas antes de qualquer coisa, ouça o que eu tenho para falar, com todo respeito. Eu considero que devo chamar a sua atenção para pelo menos um detalhe. Eu não quero assustá-lo, pois é capaz de você achar que agora eu é que estou brincando contigo. Mas veja bem, o Dr. Cardoso trabalhou por muitos anos exatamente no andar que você subiu. Só que há cerca de 5 anos ele faleceu, e desde então o andar foi sendo desativado. O mais estranho é que depois da sua morte, vários funcionários começaram a dizer que ele aparecia naquele andar, e às vezes até ouviam a sua voz chamando por eles. Ele já foi visto dentro de consultórios,
quartos de internação e até andando pelo corredor do local. O fato é que ninguém mais queria trabalhar lá e acabaram então mudando tudo que havia naquela área para outro piso, e o 8º andar ficou vago. Eu comecei a ficar assustado e retruquei dizendo: "Calma, doutor, pode ter sido outra pessoa, querendo apenas brincar comigo." E o Dr. Gouveia continuou: "Olha, para ser honesto, eu não acho que foi outra pessoa. Saiba que, exceto você e seu parceiro, eu sou o único homem de plantão hoje. O restante da equipe são mulheres. E caso você esteja se perguntando, o Dr. Ricardo, aquele a quem foi pedido para você levar as amostras de sangue, ainda trabalha aqui, neste hospital. Ele vem sempre pela manhã. Na verdade, ele atualmente só trabalha de manhã, depois que começaram a aparecer amostras de sangue sem identificação na sua mesa, sem que ele estivesse esperando ou houvesse pedido. Na hora eu fiquei até sem raciocinar direito, mas depois, pensando bem, era melhor não ter sabido de nada disso, porque agora eu morro de medo de trabalhar aqui. Não sei nem explicar o que eu sinto. Durante toda aquela noite, eu não consegui parar de olhar para as janelas do 8º andar. E não foi só naquela ocasião. As coisas foram assim durante todas as noites que eu vigiei aquele lugar. Eu nunca pude evitar de me arrepiar quando me vem a recordação daquela voz clara e limpa me pedindo para lhe fazer um favor. Você se sente muito estranho quando lembra que ouviu a voz de um morto. 5º caso: terror dentro do ônibus. Olá, eu me chamo Alberto e eu gostaria de falar sobre uma situação muito estranha que me ocorreu há alguns anos. Naquela época, eu trabalhava em uma empresa de transporte como motorista de ônibus. Eu trabalhei durante muito tempo naquela empresa e nunca tinha passado por algo tão sinistro como o que estou prestes a contar. Em uma ocasião, eu e meu companheiro de viagem tivemos que pegar o nosso ônibus, o qual usávamos diariamente, para irmos até uma outra cidade onde ficava a oficina da empresa, para fazer uma manutenção preventiva que consiste em revisar e consertar qualquer avaria que poderia causar futuros problemas mecânicos e de segurança. Isso é algo completamente normal que fazemos periodicamente nessa linha de ônibus, para manter todas as unidades em boas condições de tráfego e preservação. Naquele dia, estávamos programados para sair às 11h45 da noite, em uma viagem que duraria aproximadamente entre 6 e 8 horas. Bem, saímos do terminal, só nós dois, para o nosso destino, e não tínhamos nenhum passageiro conosco, até porque não era uma viagem padrão como aquelas do nosso cotidiano. Pegamos a rodovia e o percurso estava sendo muito tranquilo, até que por volta das 3 horas da manhã, a rodovia ficou praticamente vazia. Eu estava dirigindo e meu parceiro estava em pé, ao meu lado, dentro da cabine, conversando comigo. Ele estava parado na escadinha que existe na porta de entrada do ônibus, e a nossa conversa estava sendo bem agradável e divertida. Ouvíamos música com um volume bem baixinho, pois éramos só nós dois e não havia nenhum outro ruído por perto. Todas as luzes internas do ônibus estavam apagadas. Passamos por uma pequena cidade e um dos postes de luz, que ficava no pé da estrada, iluminou um pouco a cabine e os primeiros assentos do ônibus, ou seja, aqueles situados logo após a nossa cabine. Justamente nesse momento, virei a cabeça para olhar o retrovisor interno e até agora eu me arrependo muito de ter feito isso.
bem no banco do corredor, que fica logo atrás de mim, eu vi que havia uma mulher sentada ali. Tudo foi muito rápido. Foram apenas alguns segundos em que eu tirei os olhos da estrada e a vi. Depois disso, imediatamente eu voltei o rosto para frente. Eu senti como se meu coração fosse explodir e os meus olhos pularem para fora do rosto. Eu olhei de novo pelo espelho retrovisor interno e lá estava ela, a mesma mulher, ainda sentada atrás de mim. Mesmo no escuro, dava para ver bem a tal mulher, porque a pele dela era tão pálida que se destacava na escuridão da parte interna do ônibus. Eu esfreguei os olhos e tentei acreditar que talvez fosse uma alucinação pela falta de sono, pois eu já estava muito sonolento naquele horário, como de costume. Peguei meu café preto, forte e sem açúcar e tomei um grande gole. De poucos em poucos segundos, eu me virava para olhar pelo espelho retrovisor. E a cada vez que eu fazia isso, eu via que a mulher ainda estava lá, sentada, com a cabeça baixa e o cabelo para frente, com um longo vestido esbranquiçado. Na minha mente, eu comecei a dizer a mim mesmo, repetidas vezes, que aquilo não era verdade, que não podia ser verdade, que tudo era imaginação e coisa da minha cabeça. Enquanto isso, o meu parceiro continuava falando comigo, em pé na escada de entrada do ônibus, olhando para frente, em direção à estrada, sem saber ou sequer imaginar o que estava acontecendo. No entanto, naquele momento, eu sabia que ele estava falando comigo, mas eu não estava prestando atenção às suas palavras. Eu nem me lembro sobre qual assunto estávamos conversando. Até que chegou em um momento em que eu não aguentei mais e o interrompi. Pedi a ele para me responder a uma pergunta. A gente não tem nenhum passageiro agora no ônibus, não é? Meu companheiro virou para mim, surpreso com a pergunta que eu tinha acabado de fazer para ele, e então me respondeu: Não, nós viemos sozinhos. Por que me pergunta isso? E assim eu falei: Então, por favor, me diga quem é a senhora que está sentada atrás de mim. E assim que eu disse isso, meu parceiro virou-se para olhar para o banco de trás, e imediatamente eu percebi que ele também a viu, pois quase caiu de costas. Ele se encolheu e ficou praticamente colado na porta do veículo, querendo sair. Então, eu parei o ônibus quase no meio da estrada e abri a porta rapidamente. Ele desceu correndo na minha frente, mas depois, logo atrás dele, eu também fui, e corremos os dois vários metros pela estrada, no meio da escuridão, como dois malucos perdidos e sem saber para onde ir. Depois de recuperar o fôlego, paramos e nos viramos para ver o ônibus. Este estava lá, parado no escuro, mas com todas as luzes externas acesas. Nós não queríamos voltar, e o pior é que nenhum carro passava para pedirmos ajuda, embora eu nem saberia o que dizer caso alguém realmente parasse para nos auxiliar. Não sei como poderiam nos ajudar. O fato é que ficamos lá na estrada completamente sozinhos por cerca de 20 minutos sem que ninguém passasse. Só após esse tempo é que, ao longe, começamos a ver as luzes de um outro ônibus e atrás dele um carro de passeio. Sinalizamos para os dois pararem. O ônibus era de outra linha, de outra empresa, mas ainda assim, eles pararam para nos ajudar. E eu agradeço muito a eles. Eles pareciam um pouco preocupados. Disseram que quando viram nosso veículo parado no meio da estrada e nós mais adiante pedindo ajuda, a primeira coisa que pensaram foi que nós tínhamos sido assaltados. O carro também parou para nos oferecer apoio, e uma vez que os seus ocupantes desceram, eles nos perguntaram o que havia acontecido conosco.
Não queríamos contar nada a eles, com medo de que rissem da gente ou nos chamassem de loucos. Mas depois de uma breve conversa, tomamos coragem e contamos tudo aquilo que tínhamos passado, falando toda a verdade. Os motoristas do outro ônibus zombaram de nós, mas o outro motorista, o do carro, ficou calado. Ele disse que isso não era motivo para a zombaria, já que esse tipo de coisa acontecia com muita frequência nas estradas à noite, e que quando isso acontecia, o melhor a fazer era manter a calma e assim evitar um possível acidente. Passado o momento de riso, os outros 2 motoristas subiram em nosso ônibus e acenderam todas as luzes internas. Eles verificaram cada lugar, cada assento, um por um, cada canto, até o banheiro eles também verificaram, mas não encontraram um único vestígio daquela mulher. Assim que desceram, eles nos disseram que também já tinham visto coisas paranormais nas estradas da região, mas que riram de nós por causa de nossas caras de assustados e por sairmos correndo no meio da escuridão total. Após alguns minutos de conversa, eles disseram que precisavam ir embora, pois tinham um horário para cumprir, assim como as pessoas que estavam no carro de passeio. Então, os motoristas, assim, logo retomaram seus caminhos, mas não antes de nos dizer para continuar com todas as luzes do ônibus acesas. Fizemos isso. Não apagamos as luzes até que vimos os primeiros raios de sol e percebemos que tudo estava claro novamente. Felizmente, não tivemos nenhum contratempo no restante do caminho. Meu parceiro e eu ficamos bem sérios e calados. Eu acho que se eu tivesse ido sozinho, talvez eu não tivesse tanto medo, porque eu teria acreditado que tudo era fruto da minha imaginação devido ao cansaço. Porém, naquela ocasião, como meu parceiro também viu a tal mulher, eu percebi imediatamente que era impossível que ambos estivéssemos imaginando exatamente a mesma coisa. Ainda quero acrescentar que, quando chegamos ao nosso destino, meu companheiro me chamou e disse que tinha algo para me falar. Ele disse que não me contou na hora para eu não me assustar ainda mais. Mas logo assim que eu perguntei quem era aquela mulher que estava atrás de mim, ele se virou e quando a viu, aquela mulher levantou o rosto e olhou para ele. Mas em vez de olhos, ela tinha apenas 2 grandes cavidades negras e vazias. Ela tinha uma pele pálida horrível e o jeito que ela tinha se virado para olhar para ele era algo completamente fora desse mundo. Era a coisa mais assustadora que ele já tinha visto na vida, e foi por isso que ele gritou alto e se espremeu contra a porta do ônibus. Foi nesse momento que eu a abri, e ele saiu correndo sem olhar para trás. Ele até me pediu desculpa por não ter sido mais corajoso, e eu realmente não o culpo. Eu fiquei exatamente da mesma forma que ele.